A descoberta está feita há mais de 5 séculos, mas a abordagem do Faial é sempre uma revelação. Assim acontece na chegada por avião em doce sobrevoo das águas que se esmagam contra a ilha. E enleiam-se os olhos nas encostas verdejantes que descem ao encontro desse mar feito desafio. É o mesmo oceano por onde se repetem velhas rotas de navegação, o prazer de voltar à terra, o abraço de um porto de abrigo. Sítio de repor forças, partir ao encontro da urbe que abre os braços ao porto. Para ele vive, dele se alimenta. Os férteis campos dão o toque final a esta simbiose. Os navegadores de todos os tempos bem conheciam as vantagens deste ancoradouro a bom caminho de tantos rumos no Atlântico. Antes de ser a rumo turístico, a cidade da Horta foi-se impondo pela importância estratégica de que desfrutava. Foram os portugueses quem arcou com as duras lides iniciais de arrotear terrenos, erguer paredes, passar do primitivo Porto Pim para o atual Porto de Mar. Tarefa de gerações, com braços de flamengos à mistura, levas de imigrantes face aos desfavoros de uma natureza vulcânica que não dava tréguas. Esta terra tremeu várias vezes ao longo da história, ao sabor dos interesses humanos, de estratégias, do domínio no mapa. Aconteceu mesmo que aqui se defrontaram, em dura refrega, conveniências dos independentistas americanos e dos colonizadores ingleses. Foi um episódio que ficou nos anais. O governador militar do Faial deixou registados os factos passados no seu neutral porto. Aconteceu a 26 de setembro de 1814, quando um corsário americano, já nobilitado em proezas de guerra, aportou à Horta. Buscava o general Armstrong, comandado por Samuel Chester Reed, reabastecer-se de água e víveres, o que foi consentido. Mas eis que no horizonte de norte se perfila uma esquadra inglesa, argumento bastante para todas as precauções. Com razão porque, nessa noite, o almirante Robert Lloyd, meses antes hospitaleiramente recebido pela melhor sociedade hortense, não respeitou o estatuto de neutralidade do Porto. Resolveu vingar-se no corsário independentista, presa fácil em termos proporcionais. Logo à primeira noite foi tentada uma abordagem, varrida com presteza pelo pessoal do general Armstrong. Não desistiu o comandante inglês, voltou à carga e, apesar da resistência encarniçada do corsário, acabou por anular-lhe a sua arma de maior poder, o canhão longo Tom. Embora fossem poucas as vítimas entre a tripulação, o comandante inglês optou pelo afundamento do seu navio. Meteu-o ao fundo e os homens nadaram para a terra. Não é mar de guerra atualmente este que une o Pico e o Faial. No máximo, as tempestades atormentam as viagens, alongam os normais 30 minutos da ligação por lancha para bastante tempo mais. Mas não corta os laços seculares de um povo que sempre navegou no mesmo barco. Desde que Porto Pim se impôs como embarcadouro natural, o Faial tornou-se a porta de eleição para o indispensável comércio da produção das duas ilhas. A construção do atual porto levou o movimento, o de cabotagem e o de maior curso, bem para dentro da cidade da Horta. Gente de cá a trabalhar na outra banda, bens disponíveis aqui e requisitados no Pico. O carro, o vinho, as frutas. O doente que em recurso é embarcado para o hospital distrital. Os turistas continuam a valorizar esta travessia do canal consagrada por Vitorino Nemésio. Um microcosmos insular de dependências mútuas, de amores e desamores feitos ao sabor da vida, das marés, dos isolamentos.
O estômago da horta, o maior aglomerado urbano do Faial, aguarda ansiosamente os produtos que os picarotos aqui vêm mercar. O seu mercado agita-se poucos minutos depois de a lancha da manhã ter atracado tão pontualmente quanto é possível. É uma quebra de rotina, um pingo de agitação que cai na cidade. As novas aportam. Os rostos rapidamente se familiarizam. Uma lufada na calma da ilha. Que a terra às vezes adormece nas suas próprias mãos, em jogos de paciência. Os artesãos, por exemplo, tanto podem bordar no linho como talhar o miolo da figueira. Um exercício este que só todo o tempo do mundo pode proporcionar. Para um resultado final que olhares distraídos poderão não reter, a menos que a gente os pare, os leve pela mão, pé ante pé, a ouvir, ver e sentir. Este é um trabalho que leva muitas horas a fazer. Tem de ser muito, porque só agora vendo fazer uma flor, já podem calcular quantas horas isto leva a fazer. Porque não se pode viver disto só. Não, o trabalho é caro. Por isso é que só se pode fazer isto, as pessoas que não vivem só disto, um trabalho que se faz por gosto, é só mesmo por gosto. Olha, para fazer as folhas tem que se modelar um tal, depois cortar tantas quantas sejam precisas para se fazer. Agora, fazer as nervuras das folhas, todas estas miudezas. Ora, isto é uma coisa que leva muito tempo a fazer. Eu digo sempre, todas as pessoas que compram um trabalho destes deviam ver fazer, para dar o verdadeiro valor. É o lado simples da vida, sem sobressaltos, navegando ao largo do que os novos tempos trouxeram. Foi o caso da autonomia, conquista açoriana aos braços de Lisboa. Revolução feita em 1974, rebelião instaurada contra tendências esquerdistas, as 9 ilhas tomavam o leme e dividiam entre si os sinais do poder que passaram a exercer. O Parlamento veio morar para a horta, em edifício devidamente concebido para o efeito, após uma passagem pela Sociedade Amor da Pátria. O arquiteto aprimorou-se. Semeou na planta as pessoas, as paisagens e as cores das ilhas, que se irmanavam na discussão da vida, aquilo que Lisboa põe e de que eles dispõem. A ponto tal que a Assembleia Regional é hoje chamada de Casa-Mãe da Autonomia. Para que conste. Após a visita que fizeram a esta casa, neste momento estamos na sala de plenário da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Este é um edifício de raiz que foi construído, portanto, exatamente para funcionar aqui o plenário da Assembleia Regional. Esta casa foi inaugurada no dia 15 de junho de 1990. A importância que tem a Assembleia Regional, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores na Ilha do Faial, é uma importância grande, porque a dignidade e a importância da Assembleia, que é a casa-mãe da autonomia dos Açores, ao estar nesta cidade, vem emprestar dignidade à cidade da Horta. Trata-se, no fundo, de consagrar a importância histórica do Faial nas descobertas e povoamento de outras terras, no apoio à navegação, particularmente na Rota das Américas, ou ainda nas comunicações transatlânticas, quando começaram a ser estendidos cabos que necessitavam de estações intermédias relativamente próximas umas das outras. A horta ali estava colocada mesmo no caminho, e os ingleses chegaram primeiro, quase no fim do século XIX, para operarem a ligação ao continente. Não tardaria muito até que os alemães aqui amarrassem um cabo ligando o Faial à ilha de Borkum. Poucos meses depois, ainda em 1900, era a vez dos Estados Unidos, agora a poder comunicar através de Ganso, na Nova Escócia. Mas para isso era necessário pessoal especializado. Nasceram e proliferaram os bairros para albergar gente de tanto mundo.
e surgiram as comunicações via rádio, mais tarde por satélite. Os cabos são hoje apenas um meio complementar de manter o mundo ligado entre si. Era o canto do cisne para o poderoso centro de animação que se constituíra em torno da colónia dos Cabos da Horta. Só que, para além do mais, cedo os meteorologistas se aperceberam da importância dos Açores e particularmente do seu crónico anticiclone na previsão do tempo para a Europa. Os cabos telegráficos catalisaram a utilização dos dados fornecidos pelo posto meteorológico que, entretanto, for instalado. Dom Carlos, dado a estudos oceanográficos, visitou os Açores em 1901 e fez lei o que antes existia por iniciativa local. O envio de dados para Londres, Paris, Hamburgo e Washington tornou-se rotineiro. As características vulcânicas e sísmicas da região impunham um salto qualitativo e os instrumentos e serviços acabaram por ser transferidos para o que é hoje conhecido como Observatório Meteorológico Príncipe Alberto de Mónaco. Nós recebemos aqui a informação sismográfica de todas as estações do Grupo Central. Esta estação sismográfica pertence à Ilha de São Jorge, que é a Estação dos Rosais. Esta é da Estação da Caldeira, aqui no Faial, e esta é da Ilha do Pico. Temos aqui outra que é da Ilha do Faial, aqui pertencente mesmo à Horta, em que temos uma componente vertical e uma componente horizontal. Aqui é uma estação sismográfica também, mas da Ilha do Pico da Piedade. Portanto, é importante porque aqui no nosso grupo central a informação é fornecida através da leitura destes sismogramas e, portanto, quando há sismos tem muita importância de analisarmos. Este é o sismógrafo chamado sismógrafo Bosch-Omori, em que, quando há um sismo, este peso que tem 30 kg oscila e faz uma vibração. Nós mudamos a folha todos os dias e é defumado com fumo de petróleo. É um sismógrafo em que a amplificação do solo chega a 70 vezes, não é muito sensível, mas na altura do vulcão dos Capelinhos teve muita importância porque não havia outro e então na altura prestou bom serviço. A pobreza das populações a que o Faial não escapava há muito pusera os açorianos no caminho da imigração. Tanto o mar teria de despertar alentos de aventureiros e necessitados. Mas o movimento sistemático de barcos facilitou a iniciativa, tanto mais que baleeiros americanos começaram a frequentar os ricos mares faialenses. O embarque do tripulante que circunstancialmente faltava fazia parte da lógica. Um que ia, puxava mais outro. A passagem constante de estrangeiros pelos Açores, e pelo Faial, no caso, despertava a natural curiosidade, alimentava sonhos, somava desafios. Por outro lado, esta terra foi sempre dada a crises vulcânicas que aceleravam o movimento migratório. Assim aconteceu com a erupção dos Capelinhos, em 1957. Eu assisti isto desde o primeiro momento ao último momento da evolução deste. E o que é que o senhor viu? Olha, isto primeiro foi continuação de muitos abalos, à roda de 200 e tal abalos, e depois numa madrugada houve uns abalos mais fortes, foi de onde principiou a fermentar ali. Depois de manhã, quando amanheceu, toda a gente ficou alarmado, depois foi continuando. O cabo de um dia já foi aparecendo uma ilha, se foi formando erupções de coisa, e depois houve evacuações deste pessoal aqui mais próximo, evacuaram para outras freguesias e foi sempre em aumento até chegar a este ponto. Isto agora está pequenino, mas isto era não abrangia muito. Até que havia areais daqui desta costa à Costa dos Cedros e daqui desta costa quase ao Morro Castelo Branco, tudo areal formado das cinzas que o vulcão ia vomitando. Quer dizer, isto é bonito de ver, mas é ao lado do mar. Portanto, esta zona ficou completamente arrasada de cinzas. Pois ficou tudo completo. O terreno agora já está a produzir, mas é um produzir mal e depois não há mão de obra, não há quem trabalhe. Pessoas emigraram, esses poucos estão aí, não trabalham na agricultura.
Entre os vários apoios disponibilizados pela comunidade internacional, apareceu o governo dos Estados Unidos a abrir as portas da América a 2.000 chefes de família. A maioria dos desalojados pela lava, cinzas e sismos não duvidaram. Fortaleceram a já fortíssima corrente em direção ao Eldorado americano. Muita gente, por querer ou falta de oportunidades, ficou para o que desse e viesse. E foram, no caso dos capelinhos, quase 2 anos de terra e mar agitados por diversos fenómenos geológicos. A verdade é que o sinistro trouxe à evidência a necessidade de melhorar as condições de vida, fixar as populações. E depois veio a autonomia, a liberdade de circulação, o turismo crescente. E sempre as ilhas, com o seu poder de fascinação, aquele mistério que não se faz apenas de lava. É o mar, os golfinhos que passam ao largo, os barcos que chegam e partem. Apesar de tudo, a calma de que se faz uma ilha, o tempo sem limites, a vida contida nos limites do corpo e da alma. Se uns partiram, outros não têm dúvidas em chegar, ficar. Eles vêm um pouco de todo o lado. Continentais fixam-se rendidos a amores ilhéus. Estrangeiros procuram o espaço humano que outras latitudes não abrem. Marinheiros que anos a fio passaram ao largo vêm pousar nestes antigos pontos de vigia da baleia e ficam a ver passar outros barcos, talvez com o idêntico sonho a bordo. Integram-se facilmente numa sociedade de há muito aberta a novas gentes e outros mundos. Dedicam-se mesmo às atividades artesanais dos faialenses. É o caso do holandês. Eu gosto muito aqui. Está muito bonito, muito simpático, vida muito calma, especial, meio profissão de artística aqui. Trabalho com de dente de cachalote para meio muito bem. Pessoas aqui muito simpático, muito hospitalidade, não problemas de integração de Açores possível de pessoas problema com meio, pessoas muito simpáticas. Não se sente muito isolado? Não, nada de insulado. Não. Bebe da vida da ilha este holandês que aqui se reencontrou. E encontra gente que regressa dessas famílias que buscaram para lá dos horizontes. Dona Senhorinha, por exemplo, reúne a família para a festa de casamento do neto e ele não falta na lista de convidados. Por aqui passa uma história típica. Dona Senhorinha e o seu marido foi dos que regressaram ao repouso da terra que os viu nascer. Pelas Américas andaram, semearam filhos, netos e bisnetos, numa longa história que dá para ouvir. Em 18 anos tivemos 16 filhos, 8 rapazes e 8 rapariguinhas. Também nunca faltou, graças a Deus, apesar da gente ter casado pobres. Apenas quando a gente casamos, eu tinha meio alqueire de terra, tinha herdado de minha mãe, e era só. Semeava-se umas batatas, uma coisa, e depois aqui entrei para a Câmara, os filhos começaram a nascer, começou a ouvir o abono de família. Agora, cresci, mas ajudava. Em pouco tempo o abono de família já era mais que o ordenado, porque era muito. Eles ainda chamavam de São Miguel a dizer: isto é só para menores de 18 anos, como é que é este rancho todo assim? Ele diz: olha, são todos menores de 18 anos. O mais velho tinha naquele tempo 17 anos, quando eles fizeram aquela pergunta de lá de fora. Já temos 33 netos e 4 bisnetos. Estão na América? Não, tem ainda. Então, o da Raquel está aqui, os netos do resto estão lá fora. Quantos netos tem na América? Tem 29. 33. Espera, não, na América aqui temos 6, lá tem só 27.
Surgiu então o Café Spores, o café do Peter, como é mais conhecido, ancoradouro desejado para todos os que não resistem ao desafio do mar. Ali encontram o repouso, a bebida, a alegria da partilha, até o correio, porque esta é para muitos a única morada conhecida. Ao longo dos anos, o Peter foi colecionando obras destes aventureiros da solidão, que gravam, em dente de cachalote, as imagens da saudade. A família, a caça à baleia, cenas da despedida estão hoje reunidas num dos mais importantes museus da Scream Show da Europa. O meu pai almoçava sempre no café. Eu ia buscar o almoço, garoto, não é, para comer no café. Havia umas pessoas, velhotes, não é, que tinha peças daquelas para vender. Eles tinham vergonha de vir ter com o meu pai. Vinham ter comigo. Ó José, epá, queres comprar isto? Mas isto não é barato, isto é carinho. E eles diziam, se eu digo o preço, que é para dizer ao meu pai. Ah, para o teu pai não vai querer, talvez. Se eu diga, faz favor. Ele dizia o preço e dizia, olha, vai, pensa comigo. Chegava cá ao café e dizia ao meu pai, olha, o senhor tem isto para vender, que é tanto. Vai dar-me o dinheiro e eu ia levar o dinheiro ao vizinho. Está a ver? E eu depois, mais tarde, essa pessoa mesmo que eu fiz o negócio, foi passando a amigos da idade dele, não é? Epá, fulano, compra isso, porque ele gosta de adquirir coisas antigas. E fez sempre comprando. Mas o meu pai não é, não sei porquê, quando havia uma pessoa, mostrava, e havia uma pessoa que oferecia muito dinheiro a ele, deixava fugir. Tá, isto para mim não ficava nada bem. Eu ficava um bocado irritado. Mas é assim mesmo que passou. Pois quando eu pude comprar, para mim, fiz sempre comprando. E metendo um caixote. Só, depois de ter o caixote cheio, foi abrir, o caixote tinha só 3 dentes, não é, repetidos, não é, daquilo que tinha comprado. Está tudo fixado na cabeça de uma forma, era novo, não é? Quando a pessoa é nova, não é tudo que vê, fica. E assim foi eu. Com toda esta avalanche de gentes que chegam diariamente de outros mundos, de outros continentes e que transformam a Horta numa cidade cosmopolita, poderia pensar-se em perda de identidade. Mas em lugar nenhum se vive como aqui o hábito de organizar e partilhar afinidades. É o caso da Sociedade Amor da Pátria, orgulho da elite intelectual da ilha. A origem do Amor da Pátria é maçónica, era uma loja maçónica pertencente ao Grande Oriente Lusitano e designada por Amor da Pátria. Posteriormente, em 1859, é que é formada esta agremiação recreativa e cultural. E, portanto, é instalado num palacete que havia neste sítio, exatamente do Manuel Maria da Terra Brum, que era, portanto, o Barão da Alagoa, tinha aqui um palacete. Em 1930 e pouco, verifica-se aqui um enorme incêndio, é completamente destruído o palacete e depois, em 1934, é construído este edifício. Projetada pelo arquiteto Norte Júnior, foi o primeiro bastião da democracia nas ilhas, quando aqui funcionou a Assembleia Regional Legislativa dos Açores. Hoje, como no passado, é ponto de encontro obrigatório para quem gosta de prolongar a tarde num último aperitivo, até que o mar seja de prata e o sol desapareça. À noite, a ilha fecha para o doce recolhimento das casas. O Amor da Pátria bailarica-se entre amigos. Num ou noutro bar joga-se bilhar. No Peter, os marinheiros despedem-se da última bebida. Lá fora, o mar. As nuvens, coando a lua, a água a bater no cais, o silêncio que envolve a ilha. A Horta pode, enfim, a sós, trocar juras de amor com o pico.